Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais um domingo estamos juntos para compartilharmos a palavra de Deus com você e eu quero, nesse momento, orar, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse sua mente, seu coração, para que juntos possamos entender o que Deus quer e requer de cada um de nós e de todos nós. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo privilégio e oportunidade que Tu nos dás de podermos proclamar a Tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, cada um de nós, que a Tua palavra possa trazer consolo, possa trazer força e possa nos animar naquilo que nós precisamos para prosseguirmos. Eu oro assim agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Declara para o teu irmão, você pode contar comigo. Declara com ele. Pode contar com a minha ajuda, com o meu amor. Quando você se alegrar, contigo me alegrarei. Quando você chorar, contigo chorarei. Somos um só corpo, um só reino, uma só família. Quando você se ferir, tua dor eu sentirei. Se você cair, eu te ajudarei, porque em Cristo nós somos um só corpo, um só reino, uma só família. Em Jesus, nós somos no seu amor, uma esperança, um só sentimento, um só se alegrar, meu irmão. Meus queridos, tem sido muito difícil passar por esses dias como passamos,
perdas pelas quais passamos e temos visto outros irmãos e amigos passarem. E eu quero convidar você a refletir sempre sobre a vida, não sobre a morte, mas sobre a vida. O que é que você tem feito com a sua vida? O texto que eu escolhi para meditarmos hoje é um texto que tem falado ao meu coração há alguns dias. E eu gostaria de trazer um tema sobre esse texto. Somos um. Somos um na alegria, somos um na tristeza e somos um na dor. A dor nos une. É fato que a alegria nos une, mas a dor também nos une. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em espírito. Nós somos um em Deus. E nós somos uns com os outros. Colossenses 2,19 diz: elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Colossenses 2,19. Reter a cabeça é aceitar o senhorio de Cristo. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. O mesmo texto de Colossenses 2,19. E ainda o que significa unir-se à cabeça que é Cristo. Se somos um em Cristo, Cristo é o cabeça. O crescimento em direção à plenitude humana depende também da integração à igreja visível de Cristo. Meus queridos, nós somos o corpo de Cristo. O texto, na verdade, que quero compartilhar com você, está em 1 Coríntios, capítulo 12, de 20 a 26. E eu quero ler nesse momento, então, 1 Coríntios, capítulo 12, de 20 a 26. A interdependência das partes, umas sobre as outras. Mas agora há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Ou novamente, a cabeça aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, é muito mais verdade que os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E aos membros do corpo, que consideramos menos honrosos, a estes conferimos mais honra abundante. E nossos membros impróprios passam a ter mais aparência abundante. E versos 24 a 26, ao passo que nossos membros decentes não precisam dela. Mas Deus compôs o corpo, dando mais honra abundante ao membro que faltava, para que não houvesse divisão no corpo, mas que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. E o verso 26, que é o texto-chave do nosso estudo ou meditação nesta noite. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele.
Se um membro é homenageado, todos os membros se alegram com isso. Meus amados, somos um na alegria, na tristeza e na dor. Vivemos em uma época de independência. Pessoas independentes são pessoas arrogantes, são pessoas que não precisam de outras pessoas. Somos bombardeados com a filosofia de ficar sozinho e fazer suas próprias coisas a seu próprio modo. Em contraste, o cristianismo é uma religião da interdependência. Mas aqui nós encontramos em 1 Coríntios 12, dos versos 20 ao 26, um contraste, dizendo que o cristianismo não é uma religião de independência, mas de interdependência. Nós dependemos sim uns dos outros. É uma relação de interdependência. Você entra neste relacionamento pela porta da dependência. Por meio da dependência da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de se tornar parte do corpo de Cristo, você começa a experimentar uma interdependência com os outros membros do corpo. E nós temos aqui, meus queridos, algumas lições importantes através desta ilustração. A interdependência é ilustrada aqui, em primeiro lugar. Mas agora há muitos membros, mas um só corpo. Nesta ilustração nós vemos, no versículo 15, por exemplo, que a parte do corpo estava dizendo: porque eu não sou como eles não precisam de mim. Agora, vemos o membro do corpo dizendo exatamente o contrário: eu não preciso deles. No verso 15, porque eu não sou como eles não precisam de mim. E no verso 20 ao 21, porque eles não são como eu não preciso deles. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós pertencemos à família de Deus. Nós pertencemos uns aos outros. Independência não faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Ele também não tem dois planos alternativos. Ele não diz: você não quer interagir com outros cristãos? Tudo bem, nós temos esse plano. Vá sozinho, que permite que você ande apenas comigo. Não existem cristãos autossuficientes. Você não é autossuficiente. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu não posso fazer isso sem você, ou aquilo. E você não pode fazer isso sem mim. Meus queridos, nós precisamos uns dos outros. Então, nessa primeira lição que nós encontramos aqui, é que nós não podemos ser sem o outro. Você não é sozinho. Paul Tournier, grande psiquiatra suíço, cristão, disse: há duas coisas que nós não podemos ser sozinhos. Nós não podemos ser casados sozinhos e nós não podemos ser cristãos sozinhos. E eu acrescento uma outra questão aqui. Nós não podemos ser
humanos sozinhos. Nós não podemos ser alguém sozinho. Eu preciso de você para ser eu. Você precisa de mim para ser você. Em segundo lugar, nenhuma parte é sem importância. Pelo contrário, é muito mais verdadeiro que os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Capítulo 12, verso 22. Não existe um membro do corpo que não tenha importância. Os nossos dedos das nossas mãos, eles são precisos por causa do equilíbrio. Um braço é preciso por causa do equilíbrio. É muito mais verdadeiro, então, que os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Existem alguns membros do corpo que, à primeira vista, parecem sem importância. Quando você vê um corpo pela primeira vez, tende a olhar para o rosto, os olhos, as orelhas e o nariz. A orelha não é só para segurar o óculos. E ai de mim se eu não tivesse orelha. Como é que eu faria para segurar os óculos? O que eu faria para botar um fone? Não é? Você pode nunca perceber os pés, os joelhos ou o braço, mas isso não significa que não sejam importantes. Sabe, meus queridos, alguém disse que a gente dá importância para aquilo que a gente não tem ou para aquilo que a gente perdeu. O mesmo é verdade para o corpo de Cristo. Não existem peças sem importância. Deus não tem pessoas sem importância em sua igreja. Todos nós somos importantes. Você, minha irmãzinha, que talvez não fala na igreja, você é muito importante. Você, meu irmão, que às vezes nem levanta a mão para falar alguma coisa, para pedir a palavra, você é muito importante. Todos são necessários, todos os membros do corpo são necessários. Além disso, muitas vezes é a parte mais negligenciada ou desonrada do corpo que seria a mais prejudicial para o corpo se ele parasse de funcionar. Você já pensou, você vê o seu coração? Mas se tiver uma parada cardíaca, você vê os seus rins? Mas se houver uma falência renal, não é verdade? Você vê a sua vesícula? Você pode viver sem ela, mas é melhor que você a tenha, não é verdade? Isso pode acabar sendo o mais necessário. Em terceiro lugar, uma terceira lição que a gente aprende é que uma relação no corpo de Cristo há uma relação de sofrimento. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Eu me machuco, logo você se machuca, mesmo que eu não perceba. Quando alguém na igreja está sofrendo, todos deveriam estar dizendo, ai! Quando um membro da igreja peca, erra, deve haver dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, um profundo lamento.
Uma das coisas que odeio fazer é encontrar alguma obra de construção. Sabe por quê? Que há sempre aqueles que veem o defeito. Não é que eu seja adverso ao trabalho manual, mas é por causa da minha consciência de minha própria falta de habilidade no reino da construção. Eu não sei sentar um tijolo, eu não sei sentar um azulejo. Tenho que admitir que não estou no meu melhor momento espiritual quando estou tão engajado, especialmente quando algo dá errado. Sempre há algo errado. Que nós precisamos entender uma coisa. Você e eu não somos tão espirituais quanto imaginamos. Quando estou martelando um prego e erro e bato o dedo, quero que saiba que todo o meu corpo responde. Todo o meu corpo dói. Meus pés começam a saltar para cima e para baixo. E olha que não foi o pé que eu dei a martelada. Meus olhos lacrimejam e saltam, e minha boca revela a dor que é comunicada a ela, porque nós temos um nervo sensitivo no nosso cérebro que mostra, que dá o comando da dor, que mostra o que sentimos. O mesmo deve ser verdade quando alguém sofre na igreja. Todos deveríamos responder com dor, com lamento, com tristeza. Em quarto e último lugar, uma outra lição que aprendemos, que somos um na tristeza, na alegria e na dor, é que há uma relação de honra. Se um membro é homenageado, todos os membros se alegram com isso. A unidade do corpo também pode ser vista nos tempos bons. É chorar com os que choram, é sofrer com os que sofrem, mas é também nos alegrarmos com os que se alegram. Quando algo de bom acontece a um membro, isso deve deixar todos nós felizes. Ah, meus queridos, que alegria quando eu ouço que alguém veio para casa nesta pandemia, que alguém deixou o hospital. Mas como eu fico apreensivo quando eu sei que alguém está no estado grave. Somos chamados para ser líderes de torcida uns dos outros. Vai em frente, irmão. É isso aí, meu filho. Estamos aqui, queridos, para encorajar uns aos outros na vida cristã. Você está chorando com os que choram? Está sofrendo com os que sofrem? Você está se alegrando com os que se alegram? Você está identificado com Jesus como Senhor da sua vida? Está identificado com a igreja como corpo de Cristo? Você está identificado com os sofrimentos dos outros ou com os outros que estão no sofrimento? Você pertence ao corpo de Cristo. Mas se você não pertence ainda, eu quero dizer uma coisa importante para você. Que um dos maiores desejos
das pessoas é pertencer. Isso é visto em todas as áreas da vida. Só preciso lembrar como era quando eu era criança. O mais importante na minha vida era me encaixar e pertencer. Eu quero pertencer. Eu quero pertencer. Que em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, possamos ser uns. Um na alegria, um na tristeza, um na dor, um em todos os momentos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. E lembrando-nos daquela oração: Senhor, abençoa-me. Senhor, transforma-me. E Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo a todos. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser
que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o envia. Temos que ser um. Temos que ser um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só